Olá, eu sou o Renato Coelho e nesse vídeo aqui eu vou dar continuidade ao vídeo onde eu mostrei como criar uma tabela dentro do MySQL. Aqui eu vou mostrar como inserir dados dentro dessa tabela que foi criada e como passar somente as informações que a tabela necessita em receber. Se você reparar no vídeo anterior, você vai ver que eu criei uma tabela com alguns campos, só que no momento de você fazer a carga, você só vai precisar passar determinados campos. Tanto o campo de ID quanto o campo de data de carga ou data de cadastro, serão inseridas de maneira automática. Então, se você quiser saber como é que é a sintaxe de estruturação do create table dentro do MySQL, verifica na descrição aqui que eu vou botar o vídeo onde eu mostro isso. E em continuação a esse vídeo agora, eu vou mostrar como inserir dados nessa tabela. Tá ok? Então, deixa eu jogar esse select lá para baixo, que aí a gente utiliza ele como consulta. Só no contexto aqui desse vídeo, é que no vídeo anterior eu mostrei como criar uma base de clientes com alguns atributos, sendo que alguns atributos o seu preenchimento será automático. E no caso, para poder inserir dados aqui, a gente só vai precisar se preocupar com 3 atributos dessa tabela em si. Então, no caso aqui, o ID ele é automático, a gente vai precisar passar o nome do cliente, a data de nascimento e o e-mail. Já no caso do data de cadastro aqui, ela será também registrada automática. Então, para isso, a gente vai utilizar o seguinte comando. A gente vai utilizar o insert into. A gente passa, no caso aqui, qual é a tabela, então é clientes. Logo em seguida, a gente vai abrir parênteses e vai dizer quais são os atributos que a gente vai passar. A gente sabe que o atributo ID e o data de cadastro, ele tem um preenchimento automático. Então, a gente só precisa passar nome, data de nascimento e o e-mail. Então, aqui, ó, nome, vírgula, data, nascimento e o nosso e-mail. Aí eu fecho aqui. E na linha seguinte, eu coloco quais valores eu vou passar. Então, values. Aí eu vou fazer o seguinte, para cada registro que eu for inserir, eu vou abrir e fechar o parênteses, passar esses atributos, e se eu quiser inserir mais do que um, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar ponto e vírgula, abrir e fechar parênteses e passar dentro dos parênteses esses novos atributos. Então, por exemplo, se eu quiser cadastrar 3 novos clientes nessa nossa base, então eu vou passar um conjunto de dados, vírgula, outro conjunto de dados, vírgula, outro conjunto de dados. E se for só 3, no final eu coloco o ponto e vírgula. Então deixa eu jogar esses aqui para linhas aqui abaixo, que aí fica melhor para visualizar. Então pensa assim, a gente precisa passar o quê? Nome, data de nascimento e e-mail. Então vamos para o primeiro aqui. O primeiro, vamos dizer que eu vou passar aqui, ó, vou abrir e fechar aspas, vou passar o cliente chamado João. Esse cliente chamado João, a data de nascimento dele, vamos dizer que o João nasceu em 1988, no dia 15 de outubro. Então, beleza, vou colocar assim. E o e-mail do João é o seguinte. É João, sei lá, underline 2, arroba gmail.com. Eu fecho as aspas. Lembrando que como os campos de data, os campos nome e e-mail são varchar, a gente tem que passar eles entre aspas. E no caso do date time, a gente passa ele entre aspas, mas tem que passar ele no padrão americano, que é ano, mês e dia. Então, esse aqui já é o registro já para cadastro do cliente João. Para o segundo aqui, a gente vai seguir a mesma lógica. Vamos primeiro o nome do cliente, sei lá, Maria, ponto e vírgula. Aí a Maria nasceu em 1999, em dezembro, no dia 20, por aqui. Então, eu fecho aspas e coloco Maria, underline, vamos dizer que o nome dela é Maria, underline Lu, arroba uol.com.br, por exemplo. Então, já temos um terceiro cliente para poder inserir. E agora, para a gente poder finalizar, vamos adicionar aqui, sei lá, o Lucas. Aí, Lucas, ele nasceu no ano 2000, em maio, no dia 13, por exemplo. Então, eu venho aqui, ponto e vírgula, e adiciono
Lucas underline, vamos dizer aqui, lima@gmail.com. Eu fecho as aspas. Então, nesse caso aqui, ó, como eu vou querer inserir 3 clientes na nossa base, lembrando, eu preciso passar somente os campos que são obrigatórios, os campos automáticos, a própria tabela já se encarrega de preencher. Então, eu passo o nome, data de nascimento, e-mail. Nos valores aqui, eu vou listando dentro de um grupo de parâmetros os dados de cada cliente. Então, no caso, o João, data de nascimento, e-mail, Maria, data de nascimento, e-mail, e Lucas a mesma coisa. Se eu quisesse adicionar 10, 15, 20 clientes aqui, era só ir adicionando com vírgula e ao final da sintaxe adicionar o ponto e vírgula. Então, uma vez com os nossos atributos aqui já preenchidos, eu posso fazer o seguinte teste. Antes de inserir os dados, eu vou executar esse select só para a gente visualizar que a tabela está vazia. Perfeito. Aqui, ó, visualizamos aqui que a nossa tabela está vazia e agora eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui no final da sintaxe do insert e vou executar aqui ela, somente ela. Então eu clico aqui, ele está inserindo os dados, ó, inseriu com sucesso os 3 clientes e agora vamos visualizar aqui executando a query novamente, o select, para ver como funciona isso. Para ver se ele inseriu correto, se ele fez a inserção da maneira adequada. Então se nós visualizarmos aqui, ó, o que aconteceu? A gente passou as informações de João, Maria e Lucas, e como na sequência da sintaxe aqui, ele respeitou até mesmo na hora de atribuir o ID. Então, o que ele fez? O cliente 1 é o João, o 2 é a Maria, o 3 é o Lucas, nós passamos somente nome, data de nascimento e e-mail, e a própria tabela em si já se encarregou de registrar qual foi a data do cadastro desse cliente. Então, se nós visualizarmos aqui, ó, como essa query foi executada exatamente no mesmo momento, por isso que as datas aqui estão idênticas, mas a nosso ID, como ele é sequencial, então conforme a gente vai adicionando novos clientes nessa base, vai ter o cliente 4, 5, 6, 10 e por aí vai. Então, vai depender da utilização. Então, esse vídeo aqui foi para mostrar como que é a sintaxe do insert into, como que você insere dados em uma tabela. E nesse nosso exemplo aqui, a gente tem os atributos que realmente precisam ser informados no momento da execução do insert, mas também tem os atributos que, a partir da configuração da tabela, eles são preenchidos de maneira automática. Então, depois eu vou fazer outros vídeos aqui no canal mostrando como utilizar a linguagem SQL e como aplicar isso na prática, com exemplos práticos que nem esse aqui. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo, onde eu vou mostrar como você utiliza o Select para poder fazer algumas manipulações nessa base aqui. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha e até o próximo. Muito obrigado.